Estávamos aqui conversando sobre essa questão aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre esse exagero, né, de poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor esteve ontem aqui em Brasília justamente para tratar desse assunto de impeachment dos ministros do STF. Eu já queria que o senhor começasse falando sobre isso. Por que o senhor acredita que um pedido seu ou uma determinação sua de um pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem a tendência de ir para frente se nenhum outro pedido desse conseguiu ir para frente? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia para quem está nos acompanhando. Bom, Neila, a única coisa que nós não podemos fazer numa situação como essa é ficarmos quietos, calados. E eu fiz aqui, da minha parte, lembrando que Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, 21 milhões de habitantes, e nós temos um histórico de lutar contra aquilo que é arbitrário, aquilo que fere o direito das pessoas. Foi aqui que começou a nascer a independência do Brasil com Tiradentes, há cerca de 250 anos atrás. Então, como governador de Minas, de um estado onde está escrito liberdade na sua bandeira, eu me oponho veementemente a tudo isso que está acontecendo em Brasília. Nós temos hoje uma farra daqueles que se consideram intocáveis, que acham que podem fazer o que bem entendem. E nós sabemos que não é uma luta fácil lutar contra esse sistema que tem ramificações, tentáculos em todos os lugares. Mas eu prezo muito dormir com a minha consciência tranquila. E eu não iria dormir, Neila, se eu não tivesse levado adiante esse pedido de impeachment. E tenho até questionado também. O presidente da República vai continuar calado? Os demais ministros do Supremo, tem uma grande maioria lá que é de gente boa, também vão continuar calados, concordando com essa barbaridade? Cadê as associações de magistrados? Nenhuma se manifestou, pelo que eu vi. A grande maioria dos magistrados são gente do bem e estão concordando com essa falta de vergonha que está acontecendo no Supremo. Cadê a OAB, que se fala tão defensora da democracia, da ética? Não vi nenhuma manifestação de OAB até o momento. Cadê os centros acadêmicos das faculdades de direito, que sempre se mobilizam tanto em prol da democracia? Está todo mundo calado? Será que o Banco Master foi lá e calou todo mundo, comprou todo mundo também? Eu até fico acreditando nisso. Mas aqui eu estou fazendo da minha parte. Tenho certeza que serve para abrir algum flanco nessa roubalheira, nessa falta de vergonha que nós estamos assistindo. Vou passar a palavra para o Felipe, governador, que é meu parceiro aqui no programa. Bom dia, governador. Governador, eu queria falar um pouquinho sobre o cenário político-eleitoral no Brasil, né? O senhor deu algumas declarações várias vezes dizendo que não vai ser vice-candidato para nenhum candidato de direita, nem do Flávio Bolsonaro, nem de alguém que saia candidato, né? E quando você pega o mapa de Minas Gerais, né? Minas Gerais tem uma importância muito grande nas eleições, porque é o microcosmo do Brasil, né? Tem um percentual ali que é mais próximo do Nordeste, outro que é mais próximo do Centro-Oeste, outro que é mais próximo do Sudeste. Ou seja, quem ganha Minas Gerais costuma ganhar o Brasil. Então eu queria saber por que o mineiro vota no senhor para governador, mas quando você pega a pesquisa eleitoral, né, nacional, né, ele não confia até agora, nesse momento, no senhor como candidato à presidência da República. Bom, Felipe, eu tenho dito que eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final. O mineiro ainda me vê e enxerga muito como governador de Minas, mas eu estarei renunciando ao meu mandato daqui a aproximadamente 15 dias
E vou estar mostrando, não só para o mineiro, como também para o brasileiro, que é possível sim, Felipe, como nós já demonstramos aqui em Minas Gerais, recuperar, reconstruir aquilo que foi destruído pelo PT. Há 7 anos e 3 meses atrás, eu assumi um estado arruinado. E nesse período, com gente competente, combatendo corrupção, sem escândalos, com metas a serem cumpridas, com uma gestão profissional, nós mostramos que é possível consertar. Então, é questão de tempo. Há 8 anos atrás, quando eu estava na minha primeira campanha eleitoral, eu era um grande desconhecido, vindo do setor privado, eu não tinha sequer 1% dos votos. E à medida que eu fui andando, eu estive em mais de 200 cidades de Minas Gerais. Naquele ano de 2018, o mineiro começou a ver que não era tão difícil fazer o certo. E agora eu quero mostrar novamente isso a nível Brasil. Então, estou muito tranquilo, tenho propostas diferentes da maioria dos candidatos, já que eu sou bastante antissistema, e nós sabemos que o sistema não tem contribuído para poder levar o Brasil adiante. O que o sistema tem produzido está notório, principalmente nessas últimas semanas, é corrupção, é escândalo, é indignação, e é exatamente isso que nós não tivemos aqui em Minas em 7 anos e 3 meses da gestão Zema. Governador, o senhor confirmou ontem, aqui em Brasília, que não seria vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Mas esse convite, ele chegou a acontecer porque, assim, onde há fumaça, há fogo. O convite chegou a acontecer, chegaram a conversar, o PL chegou a conversar com o senhor sobre esse assunto? Não, Neila. Então, isso tudo é mera cogitação. Não houve nenhum convite formal até o momento e penso que nem vai haver, até devido a esse posicionamento que eu tenho, que eu irei levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final. E vale salientar, Neila, que em agosto do ano passado, a primeira pessoa que tomou conhecimento da minha pré-candidatura foi o presidente Bolsonaro. Fiz questão de estar com ele pessoalmente e a opinião dele, Neila, é que quantos mais candidatos a direita tiver, melhor, mais ela se fortalece. Então, nós estaremos juntos, sim, Neila, no segundo turno. No primeiro turno, eu levarei a minha campanha até o final e aquele que estiver contra o PT no segundo turno terá total apoio meu. Tenho declarado isso inúmeras vezes e tenho certeza também que, como representante da direita, terei o apoio da mesma caso o meu nome vá para o segundo turno. Então, a gente pode dizer que a direita, tanto no Republicanos, no PSD e no PL, vai seguir aquele padrão chileno de levar vários candidatos juntos até o final, até o segundo turno. Exatamente. Vamos ter vários candidatos pela direita, o que é bom. Demonstra até, Neila, que a direita é competente em formar talentos, tem uma quantidade de bons nomes, exatamente o oposto da esquerda, que tem um nome só há 40 anos e que, graças a Deus, vai aposentar em breve. Felipe, por favor. Zema, o Brasil vive uma crise ética e institucional, é muito clara, né? Você vê, por exemplo, que ano passado e esse ano teve o escândalo do INSS, o escândalo do Banco Master. Você, como presidente do Brasil, né, com a caneta na mão, o que você faria diferente para restaurar a ética e melhorar e aperfeiçoar as instituições no Brasil? Com os instrumentos que tem hoje. Ô Felipe, eu sempre digo que discurso não resolve muito as coisas, não. É preciso bons exemplos. Eu sou governador do segundo estado mais populoso do Brasil. 21 milhões de habitantes,
tenho aqui na minha folha de pagamento 300 mil funcionários. Eu não trouxe ninguém da minha família para trabalhar aqui. Isso eu sei que não resolve, mas você sinaliza o que você quer. Eu abri mão de todos os privilégios e mordomias que um governador de Minas sempre teve. Morar num palácio, ter lá 32 empregadas, garçons, mordomos, governanta. Eu sou uma pessoa que continua vivendo como eu sempre vivi. Eu estava e ainda estou num estado que vive dificuldades econômicas. Se você quer economia, comece a economizar e depois exija dos outros. Então, na minha opinião, falta ao Brasil liderança. Gente que fale, eu vou fazer eu primeiro e depois quero que os outros me sigam. O que nós temos hoje é um presidente que tem um passado com muitas manchas, condenações, e o Brasil é um país que descondena, infelizmente. Então, eu estarei fazendo aquilo que, na minha opinião, é o que o Brasil precisa. É uma gestão baseada em valores, em princípios. E na minha primeira reunião com os meus secretários aqui em Minas, o meu recado foi: eu estou do lado de vocês enquanto vocês estiverem seguindo a lei. No dia que não tiver, não contem comigo. E aqui no Brasil parece que quem não segue a lei continua contando com a permissividade, com o apoio, com o silêncio de quem comete esse tipo de barbaridade que nós estamos assistindo. Se eu fosse o presidente, eu estaria fazendo tudo o que é possível para eliminar essas frutas podres que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Entraria com todas as medidas possíveis, faria todos os movimentos, estaria 100% mobilizado. Está em risco a instituição que julga as maiores causas do Brasil. Eu, que sou brasileiro, agora há pouco eu estava pensando, se eu tiver uma ação na justiça, eu vou recorrer à justiça para querer ser julgado lá fora. Tamanha a falta de credibilidade que o nosso poder judiciário tem tomado nesses últimos anos aqui. Então, eu falo que credibilidade você leva tempo para construir, mas é o que o Brasil precisa. Um presidente, gestores com credibilidade. E na hora que você põe gente competente, gente que começa a fazer entregas, que foi o que nós fazemos aqui em Minas, você começa a conquistar isso. E quem tem credibilidade consegue levar adiante mudanças. Governador, existe aí uma tensão na questão da escolha pro governo, para a campanha de governo do estado de Minas Gerais. Temos aí Matheus Simões, que é o seu vice, aí também concorrendo para a vaga de governador. Assim que você deixar, claro, ele vai já assumir a vaga do governo, mas será candidato sim para o governo. Hoje, nas pesquisas, ele não está à frente, nós temos Cleitinho, senador Cleitinho à frente, e temos um nome importante, que é do deputado Nicolas Ferreira, como um impulsionador de nomes para o governo de Minas Gerais. Só que há um problema em todo esse meio campo, porque Nicolas é do PL e fica complicado para ele apoiar, por exemplo, o Matheus Simões, se o senhor vier como um pré-candidato à presidência da República. Não dá para o Nicolas subir no mesmo palanque que o Matheus Simões, se o Matheus Simões te apoiar e o senhor for um candidato junto, concorrente com o Flávio Bolsonaro. E aí eu te pergunto, como fica então o cenário em Minas Gerais agora com essa discussão de apoio do Nicolas Ferreira? Quem é que o Nicolas vai apoiar, já que ele não pode apoiar? Quem estará contrário a Flávio Bolsonaro? E o apoio do Nicolas, a gente sabe, não dá para dizer que não, é sim um fator preponderante hoje para vencer as eleições do governo de Minas Gerais. Bom, Neila, eu tenho dito, repetido sempre, que o meu apoio é ao meu vice-governador, que tem sido meu braço direito, que é uma pessoa brilhante e que, assumindo o estado de Minas, vai se tornar mais conhecido
Isso já aconteceu diversas vezes no passado, inclusive aqui em Minas Gerais e em outros estados. Quando alguém assume, a visibilidade muda completamente. E a política, eu falo que é um jogo de xadrez em 4, 5 dimensões, difícil de entender, mas considere você aqui a mudança do Matheus Simões, meu vice-governador, do Partido Novo para o PSD. Sim. O PSD terá um candidato à presidência da República e esse candidato aqui em Minas não caminhará com o Matheus Simões. O Matheus estará caminhando comigo e eu estarei dando apoio ao Matheus Simões. Então, em política, esse tipo de costura, que às vezes é visto com muita estranheza para quem está de fora, e comigo era assim, já que, de certa maneira, eu sou um novato na política, eu aprendi que é possível. Então, é possível, sim, que o PL caminhe com o Matheus e que o Nicolas defina que ele, como deputado, estará tendo uma postura diferente e apoiando, talvez, outro candidato. Então, eu encaro isso com muita naturalidade. As minhas propostas, muitas delas são totalmente diferentes dos demais candidatos e eu tenho certeza que é aquilo que o Brasil precisa. Então, o Partido Novo, quem acompanha, sabe que nós somos um partido coerente, que tem propostas totalmente diferentes dos demais. Um partido que quer, antes de tudo, fazer diferença acima até de ganhar eleição. Ganhar eleição para nós é consequência e não como objetivo. Então, nós temos uma forma bastante peculiar de fazer política. E eu tenho certeza que já funcionou e vai funcionar, vai continuar crescendo no Brasil essa tendência. Estar no Partido Novo é um atestado de fazer política de qualidade. E isso fica cada vez mais claro. A minha última pergunta é a seguinte, o seu apoio direto a Matheus Simões, ele está diretamente ligado à indicação ao vice na chapa dele? Sim, nós temos essa costura aqui. Ele, com a mudança do Partido Novo para o PSD, ficou muito claro que o Partido Novo estará junto com o PSD. O PSD tem ele como cabeça de chapa e o Partido Novo vai indicar o nome do vice, que provavelmente será Tiago Mitrô, ex-deputado federal, ou a Fernanda Altoé, que é uma vereadora muito atuante em Belo Horizonte, e mais outros nomes. Então, nós também, como eu já havia dito, temos aí talentos de sobra para poder estar ocupando esse cargo, essa vaga. Eu só toquei nesse assunto porque teve uma entrevista do deputado estadual Cássio Soares, que é o presidente do PSD em Minas, que disse que poderia reconsiderar o fato do Novo ser o partido que iria indicar essa vaga, mas a costura já está certa, então. Está muito bem acertada, exatamente. Participei, Kassab participou, Matheus Simões, está muito bem costurado. Então, o deputado Cássio é que está desinformado. Eu não conheço essa declaração dele. Bom, ele deu essa declaração agora em fevereiro, né? O deputado Cássio Soares deu essa declaração agora em fevereiro. A gente até vai recuperar essa declaração dele, mas é bom saber que já está reforçado e que essa indicação do Novo é que depende do apoio ao Matheus Simões. Vou passar a palavra para o Felipe para a última pergunta para a gente encerrar a entrevista. Governador, uma das críticas que se faz ao seu mandato como governador de Minas Gerais é o fato de ter triplicado o seu salário e ter aumentado, né, também a dívida do Estado de Minas Gerais, inclusive com a União Federal, né? Como é que você vê essas críticas em geral? Bom, Felipe, primeiro, para quem doa o salário, isso não faz diferença. Desde o meu primeiro dia aqui, já tem 7 anos e 3 meses que eu trabalho como voluntário. Graças a Deus,
tive uma vida bem-sucedida nos negócios e não dependo do salário aqui do Estado. Isso até me dá uma tranquilidade muito grande para disputar qualquer eleição, porque ganhando ou perdendo não vai fazer diferença. Então, criticam, né, essa correção que eu fiz. O que acontecia aqui, Felipe, era como se um sargento, um capitão tivesse salário maior do que de coronel ou de general. Quem é que quer ser promovido quando um exército, uma força de segurança funciona dessa maneira? Hipocrisia dos políticos que me antecederam aqui, que deixaram o salário de secretários e de governador do estado de Minas muito menor do que salário de secretário municipal. Aonde existe isso no mundo? Um secretário de educação de Minas Gerais ganhar menos do que um secretário municipal de educação de um município de 5 mil habitantes. Era o que acontecia aqui. Ninguém teve coragem de fazer essa correção. Eu tive. E parece que quem faz o certo no Brasil costuma ser criticado. Questão da dívida, a mesma coisa. A capacidade de Minas hoje saldar, quitar a dívida é muito maior do que no passado. O que acontecia era o seguinte: antes, Minas Gerais devia cerca de 190% da receita. Hoje deve 170%. Na minha opinião, a dívida diminuiu. Agora tem gente que só olha valor nominal. Se hoje você deve um salário do que você ganha e há 7 anos você devia 1,5, a sua situação financeira melhorou. E é o que aconteceu aqui em Minas. Bom, governador, te agradeço demais pela gentileza de falar conosco sobre a questão do impeachment dos ministros. Estamos aqui atentos e já a gente vai falar mais uma vez sobre isso aqui com o senador Alessandro Vieira. Até peço que o senhor acompanhe aqui a nossa entrevista. Mais uma CPI aberta no Senado para tentar, então, investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Te agradeço pela participação conosco. Eu é que agradeço. E vocês aí dos meios de comunicação têm um grande papel em estar questionando esse sistema que nós estamos vendo está podre. Foi um grande prazer estar com vocês. Um abraço. Um abraço. Obrigada.